Os documentos médicos que importam em um processo, você chegou à perícia com uma pilha de papéis, receitas, atestados, exames de 5 anos atrás, encaminhamentos, e o perito mal olhou. Você saiu de lá com a sensação de que nada daquilo serviu. Eu vou te contar uma verdade que poucas pessoas sabem. Nem todo documento médico tem o mesmo peso em um processo. Alguns valem ouro, outros, sinceramente, não valem quase nada. Neste vídeo, eu vou te ensinar a distinguir os documentos que realmente importam dos que não importam e como obter aquele que vale mais que todos, o seu prontuário. Fique até o final. Olá, eu sou o Dr. Plínio Rafael Veríssimo Tom, médico especialista em medicina legal e perícias médicas, com inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o número 41.092. Este é o quinto vídeo da série Entendendo a Perícia. Hoje vamos para um tema muito prático. Quais documentos médicos importam em um processo, qual o peso de cada um, como obtê-los e, principalmente, como evitar o erro mais comum, encher a pasta de papel que não ajuda em nada e esquecer aquele que realmente ajudaria? Antes de listar os tipos de documento, eu preciso te explicar por que isso é tão importante. O perito médico, no momento em que examina você, está fazendo um trabalho parecido com o de um detetive. Ele tem em mãos a história que você conta, o exame físico que ele faz e os documentos que você levou. A partir disso, ele precisa reconstruir o que aconteceu com a sua saúde, quando começou, como evoluiu, quais tratamentos foram tentados, qual o estado atual. Quanto mais sólida for essa reconstrução, mais segura é a conclusão pericial. Quanto mais frágil, mais a conclusão fica dependente apenas das suas queixas, e as queixas, infelizmente, têm peso técnico baixo, porque qualquer pessoa pode descrever sintomas. O perito precisa de evidência objetiva, registrada em documento médico contemporâneo aos fatos. E aqui entra a regra de ouro: documento médico vale mais quanto mais próximo do evento ele foi feito. Um atestado emitido no dia em que você foi atendido no pronto-socorro, logo após o acidente, vale infinitamente mais do que um relatório feito 5 anos depois, descrevendo o mesmo acidente de memória. Isso se chama contemporaneidade documental e é um conceito central da prova pericial. Você vai entender melhor com a comparação que vamos fazer agora, documento por documento. Vamos começar pelo documento que todo mundo conhece, o atestado médico. O atestado é um documento simples, em geral curto, que declara duas coisas: que você compareceu a uma consulta e que está afastado das suas atividades por um determinado tempo. Em geral, traz o CID, ou seja, o código da doença. Às vezes traz uma ou duas linhas de explicação, e é importante que eu te diga, com honestidade, o atestado, sozinho, tem peso técnico limitado em uma perícia. Por quê? Porque ele apenas declara que houve consulta e afastamento, não descreve a doença em profundidade, não documenta exame físico, não explica a evolução, não justifica tecnicamente o tempo de afastamento. Isso não significa que o atestado seja inútil. Vários atestados em sequência, ao longo de meses ou anos, formam uma linha do tempo da sua doença. Eles demonstram cronologia, persistência, recorrência. Isso tem valor probatório, sim, mas se você for à perícia apenas com atestados, sem nada mais robusto, é provável que o perito não tenha material suficiente para fundamentar uma conclusão favorável. O atestado é o ponto de partida, não o documento decisivo. Vamos a outros documentos comuns. Receitas médicas. A receita comprova que um medicamento foi prescrito. Receitas de medicamentos fortes, como antidepressivos, opioides para dor crônica ou imunossupressores, comprovam de forma indireta que o quadro clínico é considerado grave pelo médico que te acompanha. Isso ajuda, mas sozinha a receita não comprova diagnóstico nem incapacidade. É documento complementar, exames de imagem, radiografia, tomografia, ressonância, ultrassom. Esses documentos têm peso técnico alto, porque mostram objetivamente alterações no seu corpo. Uma ressonância de coluna mostrando hérnia de disco grau 4 é fato objetivo registrado em imagem. Não depende da palavra de ninguém. Por isso, exames de imagem contemporâneos ao período em que você esteve doente são extremamente valiosos para a perícia.
Exames de sangue e laboratoriais têm o mesmo peso dos exames de imagem, com a diferença de que mostram alterações funcionais, taxas de açúcar, de função renal, marcadores de inflamação, dosagens hormonais. Em algumas doenças, são essenciais para fundamentar a perícia, laudos médicos. Aqui é importante esclarecer: laudo é uma palavra usada em duas situações diferentes na medicina. Existe o laudo de exame, quando o radiologista descreve o que viu na ressonância, por exemplo, e existe o laudo médico, ou relatório médico, emitido pelo médico, que te acompanha descrevendo o seu caso. Os dois são diferentes e os dois são úteis. Vamos falar do relatório médico no próximo bloco, porque ele merece destaque. Eu peço sua atenção especial para este bloco. Existe um tipo de documento que, bem feito, tem peso técnico altíssimo na perícia, talvez o maior de todos entre os documentos que você consegue obter sem grande dificuldade. É o relatório médico circunstanciado. A palavra circunstanciado significa, em linguagem comum, feito com detalhes, ou seja, não é o atestado de 3 linhas, é um relatório completo, escrito pelo seu médico assistente, que descreve em profundidade quando começou o problema, com data aproximada, quais sintomas você apresenta com descrição clínica, quais exames foram feitos, com os principais resultados, quais tratamentos já foram tentados e qual a resposta, qual a sua atividade profissional habitual e por que essa doença especificamente impede o exercício dessa profissão, qual o prognóstico, a doença tem cura, vai melhorar, é permanente? Quando você chega à perícia com um relatório desses, o jogo muda. O perito tem em mãos uma narrativa técnica completa, escrita por um colega médico com fundamentação clínica. Ele pode discordar de alguma conclusão, claro, afinal, é função dele formar opinião própria, mas ele tem material rico para fundamentar a análise dele. Aqui vai uma orientação prática. A maioria dos médicos clínicos não escreve automaticamente relatórios circunstanciados. Eles escrevem pensando no tratamento, não na perícia. E isso não é falha, é diferença de formação. Por isso, se você precisa de um relatório robusto para uma perícia importante, converse com o seu médico. Mostre este vídeo se quiser. Peça educadamente que ele inclua todos os pontos que mencionei. A maioria dos profissionais atende esse pedido sem dificuldade, sobretudo quando entende a finalidade. E uma observação ética importante: não é função do médico declarar incapacidade, essa é função do perito. O médico assistente descreve a doença, os tratamentos, as limitações observadas, o prognóstico. Quem conclui pela incapacidade à luz da lei é o perito ou o juiz. Atestados que afirmam incapaz para toda e qualquer atividade laboral são, em muitos casos, tecnicamente inadequados, e o perito sabe disso. Um bom relatório descreve com rigor, não conclui pelo que não cabe ao médico assistente concluir. Agora, o documento mais valioso de todos, e o que, infelizmente, poucas pessoas pedem. O prontuário médico é o registro completo, em ordem cronológica, de tudo o que aconteceu no seu atendimento dentro de um hospital, de uma clínica ou de um consultório. Ele contém, em geral, a ficha de admissão, a anamnese inicial, que é o registro da primeira conversa com o médico, a evolução do médico ao longo do tempo, as anotações da enfermagem, os horários das medicações administradas, os relatórios de cirurgia, os pedidos de exames, os resultados dos exames, os termos de consentimento assinados e as anotações de intercorrências. Tudo isso, junto, forma um documento que pode ter dezenas ou centenas de páginas, dependendo do caso. E por que o prontuário vale tanto? Primeiro, porque é o documento mais contemporâneo possível. Os registros são feitos no momento em que os fatos acontecem. Não há reconstrução depois. Segundo, porque ele mostra a versão dos próprios profissionais de saúde, com letra deles em tempo real. Não é a sua palavra contra a do hospital, é o registro deles sobre o que eles próprios fizeram. Terceiro, porque ele contém detalhes que nem você lembra mais: hora exata da entrada no pronto-socorro, pressão arterial, sinais clínicos observados, conduta tomada, resposta ao tratamento. E aqui vai uma informação que muita gente desconhece: o prontuário médico é seu por direito.
Você pode solicitar a qualquer momento uma cópia integral do seu prontuário, em qualquer hospital, clínica ou consultório onde foi atendido. Esse direito está previsto na Lei nº 13.787, de 2018, conhecida como Lei do Prontuário Eletrônico, e na Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1821, de 2007. O paciente é o titular dos dados registrados em seu prontuário e tem direito de acesso. O hospital ou clínica podem cobrar uma taxa razoável pela reprodução das cópias, mas não podem se recusar a fornecer. Como pedir na prática? Você ou um familiar de confiança vai ao setor administrativo ou ao arquivo do hospital, leva documento com foto e formaliza por escrito o pedido de cópia integral do prontuário, indicando o período e, se possível, o número do prontuário ou da internação. O hospital tem prazo razoável para fornecer, em geral, alguns dias úteis, com variação conforme o tamanho do prontuário e o volume de pedidos. Se você está pensando em entrar com qualquer processo médico legal, INSS, ação trabalhista por doença ocupacional, indenização por erro médico, ação por acidente, solicite o seu prontuário desde já. É a sua primeira providência e é gratuita ou de custo baixo. Para fechar, alguns documentos específicos que podem ser decisivos em certos tipos de processo. Boletim de ocorrência, BO. Em acidentes de trânsito, agressões e algumas outras situações, o BO é o documento que registra oficialmente o evento. Sem ele, fica muito mais difícil provar que o acidente aconteceu naquela data, naquele lugar. Comunicação de acidente do trabalho, CAT. Em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, a CAT é o documento que oficializa o evento perante o INSS. Atenção, se a empresa se recusa a emitir a CAT, você pode emitir por conta própria, por meio do sindicato, do próprio INSS ou de um médico. Esse direito está previsto na Lei nº 8.213, de 1991. No artigo 22, muita gente perde direitos por desconhecer que pode emitir a CAT sem a empresa, notas fiscais e comprovantes de gastos médicos. Em ações de indenização, podem fundamentar o pedido de ressarcimento de despesas, guarde tudo, termo de consentimento informado. Em processos de erro médico, o TCLE assinado antes de um procedimento é documento central. Quando o paciente alega que não foi informado dos riscos, o termo é a primeira evidência analisada. Receituários médicos com registro de medicamentos contínuos. Em doenças crônicas, demonstram que o tratamento é permanente. Vamos consolidar. Nem todo documento médico tem o mesmo peso na perícia. Atestados, sozinhos, têm peso limitado, mas em sequência, ao longo do tempo, têm valor. Receitas comprovam tratamento, mas não diagnóstico. Exames de imagem e laboratoriais têm peso técnico alto, por serem objetivos. Relatórios médicos circunstanciados, bem feitos, são extremamente valiosos. E o prontuário médico, completo com todos os registros do atendimento, é o documento mais valioso de todos e é seu por direito. Em situações específicas, BO, CAT, termos de consentimento e notas fiscais podem ser decisivos. A regra de ouro de toda essa aula, documento médico vale mais quanto mais próximo do evento ele foi feito. Por isso, se você está vivendo qualquer situação que possa, no futuro, virar processo, acidente, doença que apareceu no trabalho, complicação médica, comece agora a juntar e organizar a sua documentação. Não espere o processo começar para correr atrás dos papéis. Se este vídeo te ajudou a entender a importância dos documentos médicos, deixe um comentário. Conte, você já solicitou seu prontuário em algum hospital? Foi fácil ou teve dificuldade? Seus comentários ajudam outras pessoas que precisam fazer o mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Com este vídeo, fechamos a primeira parte da série Entendendo a Perícia, que apresentou os fundamentos básicos. A partir do próximo vídeo, começamos a parte prática. O que fazer quando o problema já aconteceu? O primeiro tema será um dos mais buscados pelo público. Meu benefício foi negado no INSS. E agora? Quais são os caminhos? Quando vale recorrer administrativamente? Quando vale ir direto à justiça? E como tomar essa decisão com clareza? Até lá. Um abraço.